Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Código. Por motivos de força maior, infelizmente, hoje não podemos ter aqui connosco o Jorge Carneiro, cientista do Instituto de Gulbenkian de Ciência. O Código envia para o Jorge um grande abraço e muita força. Em seu lugar, e depois de uma pesquisa exaustiva, está connosco a pedagoga Cristel Rizzo Rodrigues e com ela uma bagagem, o tema importante das emoções, que provavelmente, mais do que gostaríamos, dominam as nossas vidas. A Cristel abre uma interessante porta de esperança. Será que podemos educar as nossas emoções? Muitas pessoas lidam com o seu inconsciente, ou com a sua parte animal, como uma resignação impotente. Olha, foi como saiu, o que é que eu posso fazer? Os estudos do cérebro revelam claramente que nós não vemos a realidade. Nós fazemos uma interpretação pessoal da realidade. De uma forma simplista, podemos dizer que os comprimentos de onda que os nossos olhos captam são enviados para o córtex visual, onde tratamos a forma e o espaço, a ação, em circuitos separados. Depois, a memória, presente em várias zonas do cérebro, mas centradas no hipocampo, permite-nos, por comparação, identificar os elementos captados pelos sentidos, a visão, neste caso, e levar essa informação ao córtex pré-frontal, que é à frente. O centro, que é o centro da memória de trabalho, onde vamos pensar de forma consciente. Mais do que isso, vamos materializar a cognição, gravando as experiências na memória e no nosso edifício moral. Só que as memórias estão carregadas de significados, ou seja, sentimentos, que nós moldamos ao longo do tempo, portanto, variam. Pelo que, quando vamos fazer a representação cognitiva de informação sensorial, quer isto dizer, a consciência, vamos projetar a informação sensorial associada às nossas memórias e aos respectivos sentimentos. Em bom português, nós, quando vemos com as nossas crenças e com os nossos preconceitos que ajudam a formar a nossa visão da realidade. Se isto se passa ao nível da consciência, quando nós pensamos no que estamos a fazer, será ainda mais intenso ao nível das nossas respostas emocionais automáticas, ou seja, o inconsciente, quando agimos antes de pensar. Qual é que é a importância disto tudo? Toda. Um pequeno exemplo muito importante para todos nós. A grande maior parte dos cargos de gestão são normalmente ocupados por pessoas que têm melhor controle emocional. São pessoas que normalmente ouvem antes de decidir, que normalmente avaliam antes de decidir. E educar as nossas emoções, que é o tema de hoje, é acalmá-las, adormecê-las, domesticá-las? Não. É usá-las a nosso favor. Existem muitas situações em que temos todo o direito de virar as costas, dar um berro, ou, em casos dramáticos, até dar 2 pares de saltos. As emoções existem para nos ajudar a sobreviver, portanto devemos usá-las. Aliás, grande parte da nossa felicidade passa pelo bom uso das emoções. Nós temos é que ser inteligentes e pensar nas consequências dos nossos atos no médio e no longo prazo. Se pensarem assim, vão perceber facilmente que é fundamental controlar o primeiro impulso para avaliar a situação o melhor possível antes de tomarmos decisões e comportamentos dos quais nos possamos arrepender mais tarde. Hoje vamos falar de tudo isto e vamos falar de retratos do nosso cotidiano. Hoje a ciência é a nossa ciência do dia-a-dia. Vamos para um lugar onde a pedagogia encontra a psicologia e, nessa medida, vamos falar de pedagogia do cotidiano. A Cristel Rizzo Rodrigues está aqui connosco, nasceu em Inglaterra, cresceu em Portugal, mas é culturalmente francesa. É o que chama ser europeu. A Cristel licenciou-se em pedagogia, que exerceu, mas depois dedicou-se à edição literária e à biodança. É o que chama ter uma visão integrada. Estudiosa, a Cristel tem vindo a desenvolver modelos pedagógicos inovadores, tanto a nível teórico como prático, sempre com o humanismo no centro da ação. Uma das suas frases favoritas é: o corpo é uma extensão da mente. Dito de outra forma, no nosso comportamento e na nossa atitude está muito da nossa personalidade, e na nossa personalidade está muito da nossa herança cultural e antropológica. Curiosamente, muito tudo isto está no nosso corpo e vê-se. Moral da história, nunca se esqueçam, nós somos animais. Olá, Cristel. Olá, Bem-vindo ao boa Código, noite. a Boa esta tua noite. casa. Obrigada. Espero que seja desconfortável.
Muito confortável, muito obrigada. Boa noite, Rui. Boa noite, João. Boa noite a todos. E aqui estamos nós, no cantinho das nossas casas, porque somos uns privilegiados e podemos estar aqui à conversa sobre um tema que é tão interessante e que diz tanto, não é? E vamos ver porque é que diz tanto, espero eu. Olha, para esta Sim, conversa ser o mais importante possível, inteligível possível para toda a gente que nos está a acompanhar, os nossos internautas, os espectadores, vamos começar pelos conceitos, está bem? ok. Primeira pedrada. O que é uma emoção? Então, o que é uma emoção? É verdade que nós hoje em dia fala-se muito, não é? De emoção, inteligência emocional, competências emocionais, e no entanto, quando perguntamos a uma pessoa o que é uma emoção, a pessoa paralisa, não é? Porque sente-a, se reconhece, sabe que existe, mas depois explicar são outros tantos. E na verdade, e basicamente, para não complicar e para utilizar uma linguagem que toda a gente também compreenda, porque penso que esse também é o propósito, nós poderíamos dizer que uma emoção é uma reação repentina, ou seja, envolve movimento, eu passo de um estado para outro estado, e é uma reação repentina de todo o nosso organismo. Ok? Daí também ter uma intensidade bastante elevada. Um, com uma componente, porque remete para tudo, com uma componente fisiológica, portanto, o corpo reconhece e dá-nos informação, e é por isso que sentimos uma alteração do nosso ritmo cardíaco, a tensão ou relaxamento dos músculos, uma alteração também no ritmo respiratório, e portanto tem esta componente fisiológica, mãos suadas, não é? Eu antes de começar estava com as mãos suadas, não é? Pequena ansiedade. Mas depois também tem uma componente cognitiva. Ok? Cognitiva em que sentido? No sentido em que remete para um estado de espírito. Okay? Portanto, há uma cognição aqui. E, obviamente, uma terceira grande dimensão, ou terceira grande componente da emoção, que é a sua componente comportamental. Ou seja, com base numa ação, eu, regra geral, ajo. Ok? E o meu comportamento, as minhas atitudes, estão muito baseadas no meu estado emocional naquele momento. Dá-me exemplos de algumas emoções. As pessoas Olha, sabem, é mas assim, existe um rol de emoções, tal como nós somos seres infinitos, as emoções também são infinitas, ok? Existem autores que conseguiram, digamos, cingir o seu estudo àquilo que eles consideram ser as emoções básicas, ok? Que são reconhecidas universalmente. Vou-vos poupar aqui os detalhes em termos dos critérios que fazem com que uma emoção seja básica, mas o essencialmente estamos Ekman, a falar, como por exemplo, do medo, estamos a falar da raiva, a frustração, que é uma ok. prima da raiva, ok? A alegria, a serenidade, o amor, tudo Amor. isso, exatamente, tudo isso são também emoções. Olha, e para ficar claro, e o que é um sentimento? Qual é que é a diferença entre emoção e sentimento? Então, basicamente, uma emoção é uma informação, ok? Que é dada a partir também do nosso corpo, do nosso organismo, sobre aquilo que nos está a acontecer. O sentimento já implica uma elaboração, o sentimento já é mental, ok? Já implica uma elaboração sobre a emoção. E, regra geral, aquilo que distingue é a duração, ou seja, uma emoção é sempre curta, ok? Como ela vem, ela vai. Se nós não nos agarrarmos à emoção, ela desaparece. O sentimento já são outros tantos, não é? Imaginem, por exemplo, um medo, ok? Imaginem que vou buscar a minha carteira na mala e dou-me conta que a carteira não está lá, não é? Fico assim, ok? Ou a minha? E depois, ok, encontro a carteira e digo, alívio, ok? Tensão, alívio. E logo a seguir eu digo, ai que susto. Mas na verdade, a emoção do medo já aconteceu. Eu aqui já não tenho medo, aqui já estou a elaborar sobre o que me aconteceu. Ok? Portanto, em termos gerais, essa é que é a grande diferença. A emoção, ela acontece, é repentina e tem uma grande intensidade. O sentimento já perdura no tempo e já implica uma elaboração mental, uma racionalização. Eu sei que nós apresentamos os nossos sentimentos, não apresentamos as nossas emoções, não é? Porque os sentimentos têm um valor muito mais de fundo.
Ok. Muito bem. Então, para que é que servem as emoções? Por que é que elas existem? Se elas existem, tem que ter uma razão. Qual é? Basicamente, eu diria que as emoções, elas existem, elas são veículo de informação, ok? E basicamente é o meu corpo que me está a dar informação sobre como eu estou naquele momento, ok? Um, por exemplo, se estiver numa situação em que a minha sobrevivência está em causa, em que a minha integridade física está em causa, o que é que eu vou sentir? Eu vou sentir o meu ritmo cardíaco a acelerar, a minha respiração começa a ficar ofegante, os meus músculos ficam tensos, ok? Eu estou a sentir medo, ok? A emoção do medo. E a vantagem de eu sentir medo é. A vantagem de eu sentir medo é que se eu não sentir medo, eu morro. Basicamente. Porque é porque eu sei que tenho medo que eu vou agir. Lá está a componente comportamental da emoção. É porque eu sei e reconheço aquela emoção, conheço-a dentro de mim, ok? Que eu então vou agir. E então, em relação ao medo, ou fujo, Mas ou é porque é uma emoção, nesse caso, negativa, não é? Ou seja, não quero, Sobreviver. eu quero sobreviver e, portanto, ou não tenho, ou não quero ter medo e, portanto, age, não é? Há ali um não é efeito. tanto, sim, não é tanto eu não ter medo, é mais instintivo e mais primário do que isso. É efetivamente a sobrevivência que entra em causa, não é? Uhum. Que é, espera lá, podem-me fazer mal. Então, eu das duas uma, ou fujo, ou enfrento, encaro, ok? Vejo que sou capaz de encarar a situação, ou então paraliso, que são os 3 Fs, não é? Fly, fight ou Fight freeze. ou freeze. Portanto, o medo não é o problema é a ameaça. O medo é uma resposta corporal que nós desenvolvemos para fugir, para lidar com a ameaça. Portanto, ter medo é bom. Ter medo ajuda-nos a É, sobreviver. sim. Mas é verdade que isto nós estamos a falar dos medos naturais, não é? Existem outros medos que são os medos construídos, ok? Por exemplo, o medo do diabo, o medo do sobrenatural, não é? O medo do Entra muito papel. aqui, Quando era não é? criança, viu-se o Exatamente, uma das papel coisas que fazem, não atrás é? da porta. Porta-te bem, porque senão o bicho papão, enfim, etc, etc. Então, isto aqui, obviamente, já estamos numa construção, ok? E muitas vezes nem sequer é o medo, é a ansiedade que entra em jogo, que é outra emoção prima do medo, ok? Muitas vezes eu não é que eu tenho medo, é que eu antecipo esse medo. E aí entra a ansiedade. A ansiedade é uma antecipação da ameaça. A ameaça não existe, ela não é real. Eu estou a antecipar o perigo, não é? Portanto, sim, a emoção serve para nos dar informação, ok? Para nos Mas dar a mim informação, dá-me ideia por sim, essa definição de que há medos que são provocados por emoções e outros por sentimentos. Por exemplo, esses medos de qualquer coisa instantânea, de eu ouço um barulho e tenho medo, ou vejo algum vulto à noite e tenho medo. Ou então, medo que os meus filhos não venham a ter sucesso na vida. É uma coisa mais de sentimento, não é? Não é uma coisa. porque aqui já implica uma elaboração, João. Aqui tu Exatamente. não estás perante um perigo iminente, ok? Já implica efetivamente uma construção. Portanto, nós aqui, é por isso que é interessante também falarmos, e ainda bem que o Rui me perguntou qual era a diferença entre a emoção e o sentimento, porque efetivamente são coisas distintas, não é? E quando nós falamos em inteligência emocional, quando falamos em literacia emocional, é dar-nos as bases para agirmos ao nível da emoção. Depois, o sentimento é outra coisa, ok? E podemos trabalhar a parte do sentimento. Mas, na base, aquilo que nós estamos aqui a falar, e o tema desta noite é sobre as emoções, ok? E as emoções, elas são intensas, rápidas e têm um propósito, elas não acontecem por acaso, ok? Até porque elas acontecem porque o nosso organismo, e o próprio princípio da homeostasia explica isso, não é? Esta procura de equilíbrio para todo o nosso funcionamento, para o nosso bem-estar, ok? Se nós não tivéssemos as emoções, portanto, isto é a nível automático, nós não damos conta, não temos consciência disto, não é? Mas as emoções são uma forma também de nos dar informação para nós agirmos e procurarmos
a melhor solução para ter essa homeostasia também, não é? Portanto, aqui a emoção tem esta função muito própria. Portanto, a emoção pode vir de um estímulo externo ou de um estímulo interno, uma memória que vamos evocar, etc. Completamente. Ou seja, tal como dizia o João há um bocado, nós temos a capacidade de piorar a situação e entrar aqui no looping de criar medo em cima do medo. Portanto, há aqui um exercício de feedback que pode ser muito complicado. E pode até redundar em patologia, não é? Que é os medos infundados, não é? Fobia, não? Mas aí já estamos no outro espectro, estamos no espectro mais terapêutico, não é? Da patologia. Mas aqui o que é interessante também é nós percebermos que todos nós temos emoções, mesmo que as neguemos, elas estão lá, não é? E o problema é se nós as negamos, então também não podemos lidar com elas, não é? E aí é que se transforma muitas vezes em outros problemas e em sentimentos e ressentimentos, voltar a sentir, não é? Vêm daí precisamente. Mas sim, é isso. Olha, então se as emoções são na sua base, as emoções primárias são a nível do inconsciente, isso quer dizer que os outros animais, para além do Homo sapiens, os primatas, os felinos, etc., eles também têm emoções. Como sim, nós. É assim, nós todos temos emoções, é preciso perceber que também há uma dimensão cognitiva, não é? Da própria emoção. Okay? Sim, mas eu estou a falar agora dos outros animais que não têm cognição, não têm uma cognição. Sim, os outros animais, claro, sentem, têm emoções, não é? Tal como eles também têm sentidos, eles também sentem dor, também sentem se está frio ou se está quente. Os gatos apaixonam-se e zangam-se e ficam ciumentos e isso. Diz-me tu. Tu é que és entrevistada, não sou eu. Eu penso que aqui o que importa evidenciar e referir é que uma emoção, porque às vezes pode haver essa confusão, as pessoas pensarem que a emoção surge porque há um elemento externo, ok? Algo que despoleta essa emoção. E como vocês referiram, a emoção também é interna. Para já ela acontece dentro de nós, é o nosso organismo, ok? Não acontece fora de nós. E perante a mesma situação, duas pessoas podem ter emoções diferentes. E graus de emoção completamente diferentes. Portanto, isso é algo que é importante referir. Embora acontecendo dentro de nós exprimimos a emoção de uma determinada maneira que ela se torna visível também para fora e temos a capacidade de gerar emoções nos outros por causa disso, não é? Exatamente. Mas aí, lá está, a nossa ação é uma ação externa que depois tem impacto no outro, ok? E que despoleta uma emoção e uma reação no outro, não é? Outra coisa é, por exemplo, imagina, o humor, o mau humor. Ora, aí está um bom exemplo, e o humor endógeno, não é? O humor endógeno, se eu cultivar, ok, bem-estar, seja porque caminho escolha fazer isso, não é? Eu vou influir no meu estado emocional, eu vou influir no meu estado de espírito, logo vou influir no meu comportamento. E isto é a nível interno. Uma das coisas que eu me recordo, não sei se agora era no sentimento de si do Damásio ou mesmo no erro de Descartes, em que ele relatava umas experiências em que com pessoas que estavam doentes e em intervenções cirúrgicas e que quando estavam a tocar em determinadas zonas começavam a rir. E isso significa, na verdade, que depois eles aprofundaram a questão, porque tocaram lá no centro de que provocava, e depois começaram a fazer experiências e perceberam que as pessoas têm, por um lado, a expressão, o rir é uma expressão, digamos, de uma emoção, mas por outro lado, o que é a parte curiosa, é que se a pessoa não tiver vontade nenhuma de rir, mas se forçar a rir, também melhora o seu estado de espírito, ou seja, também há aqui um efeito inverso. O yoga do riso, e portanto, o que é interessante, porque ao fim e ao cabo significa que eu também posso forçar emoções invertendo o processo, não é forçar, João. O termo forçar é demasiado forte. É mais instigar ou promover,
ok? E encontrar recurso para lidar com. Porque, por exemplo, o riso, estavas a falar do riso. O riso é muito interessante, porque o riso não é só quando estamos alegres. Nós rimos quando estamos nervosos. Sim. Não é? Muitas pessoas, quando estão nervosas, começam assim, não é? Aquele riso, aquele nervosinho miudinho, não é? Aquele nervosinho, não é? Então, o riso está associado a muitas emoções. É por isso que é interessante, do ponto de vista pedagógico, nós percebermos, fazermos um mapeamento das nossas emoções e percebermos no corpo aonde é que está aquela emoção. Aonde é que eu sinto no meu corpo? É na barriga? Porque o estar apaixonada, não é? Não vou falar de sentimentos, estou a falar mesmo só da emoção, não é? Eu posso sentir borboletas na barriga. E vou sentir então na barriga. Mas se eu sinto medo, também vou sentir um calor na barriga. E não tem nada a ver com as borboletas da paixão. Quer dizer, Claro. a pessoa pode ter medo, também estar apaixonada. Mas isso é outra questão. Não é? Então, nós percebermos como é que isto funciona, não é? É fundamental. Porquê? Porque ao saber, eu posso reconhecer mais facilmente e ao reconhecer mais facilmente, eu posso lidar com. E isto não é só importante para mim, mas é também importante na forma como eu me relaciono com os outros. E, portanto, esta dimensão das emoções tem sempre esta dupla faceta, não é? Que é aquilo que nós falamos, que apelidamos inteligência emocional. A inteligência, mais ou menos, eu gosto mais de falar em competência emocional, porque inteligência implica compreensão, e aqui estamos a falar também de comportamento e da ação. Mas isto depois também tem fronteiras, não é? Porque senão caímos naquelas chachadas daquele livro do segredo e não sei quê, de que nós controlamos tudo e que, Não. tipo, quase por magia, se tivermos pensamento positivo conseguimos atingir tudo o que quisermos e quase pensamento mágico, isso tudo, e portanto, quer dizer, há aqui uma fronteira também nessa manifestação prática do dia a dia entre, obviamente, a atitude positiva, o foco por objetivos, a capacidade de ir puxar emoções positivas, isso tem um certo efeito, mas isso também não é uma panaceia para tudo, não é? Mas, João, há aqui um termo que tu utilizaste que é super interessante. Falaste em controle. Certo. A questão não é controlar no sentido de, sabes, negar ou pôr para trás ou substituir, não é isso. É literacia emocional, é competência emocional. É eu saber o que é que está a acontecer comigo e porque sei, vou procurar recursos para lidar com. Certo. E isto é que faz toda a diferença. A questão aqui, e porque é que isto parece assim uma coisa vinda de ficção científica quase, é que nós, como é inato, como é algo que toda a gente sente, nós achamos que temos é de lidar com. Não é? Como uma amiga minha costuma dizer, que o seu adolescente diz, olha, é preciso é lidar. Pronto, que é agora aquilo que eles dizem, não é? Então, é preciso lidar, mas na verdade nós não vimos com o manual de instruções e nós não achamos estranho que nos ensinem a operar um cérebro, não achamos estranho que nos ensinem a calcular o retorno sobre um investimento que fizemos e achamos estranhíssimo que nos falem sobre emoções. Porque supostamente, bolas, se nasceu comigo eu tenho de saber lidar com. Sim, mas sim. na verdade muitas das coisas e da forma como nós somos educados, Educa-se também. educa-se. E não é a emoção que se educa, somos Sim, nós que nos educa-se. educamos em Já relação lá às vamos à parte da emoções. educação, vamos Ok. deixar mais à frente. Diz-me uma coisa, como já vimos, a educação é uma ferramenta básica da nossa sobrevivência, faz parte de nós há milhões e milhões de anos. Como é que é possível chegarmos ao século XXI e ainda temos uma relação a maior parte das pessoas tem uma relação tão difícil e até distante com as emoções? Porque, pura e simplesmente, durante muitos anos, e muitas décadas, e muitos séculos, não se falou a emoção. Sentiam-se emoções, mas não havia esta abordagem pedagógica, educacional, em relação às emoções. Era exatamente aquilo que eu estava a dizer. Não sei se calhar ou estou a perceber mal a tua questão, mas... O problema é cultural, não chegamos aí. A questão é, quando falamos de emoções, será que nos sentimos demasiado despidos, ficamos demasiado vulneráveis e, portanto, há uma retração em relação a este tipo de temas? Também está associado, sim, porque nós vivemos numa sociedade, repara, o que é que muitas vezes se diz? Abre o peito, encolhe a barriga.
isto é que é força, isto é que é ser forte, corajoso, ok? Pronto. Homem não chora, todas essas mensagens, não é? Que são veiculadas, fazem com que nós nos afastemos do espectro emocional, como se a emoção fosse sinal de, como estás a dizer, vulnerabilidade. Eu não gosto do termo fraqueza, prefiro o termo vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade não quebra. Mas também há uma parte que não é? Ou seja, por exemplo, quando se está perante um inimigo, mostrar que se tem medo, se calhar é uma fragilidade, não é? Ou quando se está perante uma ameaça, Depende. perante um urso, por exemplo. Olha, é muito interessante aquilo que estás a dizer, porque, por exemplo, a emoção da tristeza. Muitas vezes, e aqui estamos no espectro da expressão, ok? Porque uma coisa é aquilo que eu sinto e depois outra é aquilo que eu expresso, não é? E a emoção da tristeza pode ser, inconscientemente, uma estratégia que eu encontro para o outro ter pena de mim. Certo. Ok? Então, quem é que está aqui a ser o forte ou o não forte, não é? Ou seja, obviamente tem a ver depois com a avaliação da situação, ok? Então, há momentos em que sim, a pessoa está lá, vai, etc. Né? Mas negar a emoção, sabes, é como aquela pessoa que te diz que a pessoa está zangada, mas tu perguntas-lhe, estás zangado? Não. Isto chama-se estar amuado. Outra emoção, não é? E outra estratégia também, ok? O que é amuar? O que é amuar? Amuar, basicamente, é a combinação entre raiva e o não desejo de expressar essa raiva. Então o que é que eu faço? Eu volto às minhas estratégias primordiais quando eu era bebê, okay? E que não verbalizava. Porque eu não precisava de verbalizar. Bastava eu sorrir, bastava eu chorar, bastava eu fazer uma careta e todos os outros que estavam à minha volta estavam mobilizados, se eu estivesse num ambiente nutridor, etc., estariam mobilizados e iam perceber o que é que se passava comigo e davam resposta. Só que este carinho, este afeto, este tender love and care, como muitos estudiosos falam, ficou em nós e nós temos saudades disso. Então, quando nós efetivamente amoamos, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a utilizar esta estratégia. É claro que, sendo adultos, nós, e tendo esta capacidade de verbalizar, esta é, na verdade, uma estratégia infantil, não é? Certo. Nós estamos a usar. Mas nós estamos habituados, mas também, se nós nunca percebemos como é que isto funciona, também não podemos alterar isso. Mas essa capacidade de reconhecer que qualquer coisa que nós fizemos está errada e que, portanto, precisamos de mudar, obviamente há situações em que isso é muito evidente, mas também há outras situações em que não é nada evidente, não é? Porque há um contexto interno e há um contexto objetivo que são duas coisas, se calhar, diferentes. O meu contexto interno é perfeitamente, encaixa naquilo que eu acho que é, mas depois pode haver se, por exemplo, aquilo que tu há bocadinho disseste que era os 3 Fs, não era? O fly, fight or freeze. Freeze. Vamos imaginar que perante exatamente a mesma situação, um foge e outro congela. E um morre e outro safa-se. Objetivamente havia havia uma emoção certa num caso destes, que é aquele que se safou. Mas isto nem sempre é assim, não é? Mas isso é a ação, não é? Isso é o comportamento certo, baseado na emoção. Certo, claro, a emoção é a emoção, que é a emoção o medo. Foi o fator ambiental. Houve um fator ambiental que gerou uma determinada emoção. Claro. A emoção é a informação que naquela situação a tua vida ou a tua integridade física está a ser posta em causa. Certo. Agora, a forma como tu vais reagir depende de muitas coisas. Certo. Depende da tua genética, claro, mas também depende da tua cultura, depende dos teus valores, certo. Depende de uma série de aspectos e mesmo a questão do paralisar implica também, e há muitos estudos nessa área do nervo vagal, implica também disposições biológicas extremamente antigas, okay, dentro em nós e que nos fazem paralisar. Okay? Mas aqui nós estamos
já naquilo que vem logo a seguir ao sentirmos a emoção, já estamos na resposta, Certo. ok? A Cristel, emoção em si é informação. como é que tu vês o lado emocional e o lado racional? Eles são inimigos? Eles são complementares? Eles habituaram-se a ter que conviver malgré. Eu Como é que acho tu que vês? eu acho que é uma falsa questão, na verdade, porque acho que eles são complementares. Mas o emocional tem 4 mil milhões de anos, o racional é mais recente, é os Mas jovens um dias. serve o outro, um serve o outro. A emoção serve a razão e a razão serve a emoção. Por exemplo, a empatia. Ok? A empatia, quantas vezes nós ouvimos, se eu vos pedir para definir empatia, o que é para vocês a empatia? É a capacidade de perceber as Colocar no emoções lugar do do outro, outro, colocar no lugar do outro e. Pronto, calçar os sapatos do outro. Exato. pronto, exatamente. Colocar-se no lugar do outro. Isso é algo que é puramente emocional. É. Se o outro estiver a chorar babirranho e super triste, Tem, tem, então tem, eu vou tem chorar logo. babirranho e vou ficar Tem, super tem triste? logo à partida, tem logo um problema de, na verdade, haver uma interpretação minha em relação àquilo que o outro está a sentir, não é? Porque eu colocar-me no lugar do outro pressupõe que eu consigo avaliar corretamente o que o outro está a sentir, não é? Portanto, a empatia, de certa maneira, consiste em tentar perceber o outro, como é óbvio, colocando no lugar do outro, mas na verdade eu posso estar a interpretar completamente. É um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, é que há coisas que Não, são objetivamente verdade, mas há outras em que não são. ok, ok. Porque nós estamos a falar em várias dimensões de um mesmo conceito, que é o conceito da empatia. Certo? A empatia, uma parte da empatia, que é a empatia, digamos, emocional, é a empatia em que eu sinto aquilo que o outro está a sentir. Eu sinto essa tristeza. Eu posso não ter vivido aquilo que a pessoa viveu, mas eu consigo sentir-me triste, efetivamente triste, porque o outro está triste. Certo. Esta é a parte emocional. Não é? Sim. Mas nós também temos uma parte cognitiva, Uhum. que é compreender o outro. Compreendeu, Empatia certo? também é isso, a compreensão. Tu estavas a dizer, sabes, a entender o Sim, que é que o outro, não é? Então, isto já é racionalidade, ok. já não é a pura emoção. E muitas vezes, atenção, nós temos sempre de ter em conta que há, e mais, em relação à empatia, desculpem, só para fechar aqui esta componente, a empatia também tem mais outra dimensão, que é a ação. Nós estamos sempre nesta lógica, não é? De ação também, que é o que é que eu posso fazer para te ajudar? Uhum. Tens este problema, estás nesta situação e eu, ok, aonde, em que é que eu te posso ajudar? E aqui sim, quando temos estas três dimensões reunidas, estamos a ser efetivamente empáticos. Então, é por isso que eu digo que a razão e esta coisa de ser emocional ou ser racional, para mim está muito overrated essa discussão. Tá? Porque eles são complementares. Isto é como dizer que uma coisa é o nosso corpo e outra coisa é a nossa mente. Mas, por exemplo, aquilo que o Rui estava a dizer de haver uma base biológica que, digamos, que, aliás, se outros animais a têm, o grau de cognição do ser humano eventualmente é superior e de racionalidade do ser humano Uhum. eventualmente é superior, não é eventualmente, é superior à grande maioria dos Do animais, não ser quer dizer, humano estás a falar, não é? Diferente. Exato, em média, com algumas exceções. Incluindo outros primatas que também têm alguma capacidade, eventualmente, até de racionalizar certas emoções que possam ter. Mas, de qualquer maneira, a questão aqui é que se há aqui uma base biológica em algumas coisas, por exemplo, aquilo que tu há bocadinho estavas a dizer de o homem não chora, Isso é significa, cultural, não é significa biológico. que é cultural, mas não é também. Ou seja, uma das coisas que as pessoas desenvolvem ao longo da sua maneira, a maneira como o ser humano funciona, baseia-se muito em heurísticas, em estereótipos, em simplificações, em atalhos que eu tomo para tomar decisões. E isso também tem muito a ver com essa capacidade. E a história do homem não chora, certamente terá uma base
educacional, mas provavelmente também tem um bocado a ver com a biologia, no sentido em que o homem é mais forte e, portanto, ele é que tem que lutar contra as outras tribos, ou não sei o quê, e, portanto, se calhar mostrar medo em certas situações é uma fragilidade e nas mulheres não é, por exemplo. Ou seja, não é só educacional, há ali uma base João, eu não vou entrar contigo nessa discussão, porque eu não concordo contigo, e acho que também não é o mais importante certo, aqui, ok, eu não quero... em relação, mas tu te estás a referir um ponto que é interessante, que é também para as pessoas perceberem, as emoções elas são estudadas de várias perspectivas, não é? E nós temos uma perspectiva que é evolucionista e que nos vem de Darwin, não é? Sim. E que basicamente nos diz que nós emocionamos porque isso está nos nossos genes, não é? E é por causa disso que nós sobrevivemos. Portanto, isto é a perspectiva. Eu não estou a dizer que deve ser, eu estou a dizer sim, que eventualmente a razão bem. pela qual é essa. Ou seja, certo, não estou a dizer que tem mal os homens mostrarem emoções, ou não é isso que eu estou a dizer. Tranquilo, João. Como os espanhóis dizem, não passa nada. Certo. Mas, ou seja, depende obviamente da perspectiva, porque para além desta perspectiva mais evolucionista, também temos uma perspectiva fisiológica das emoções, ok? Claro. Que é aquela que diz nós emocionamos porque o nosso corpo se emociona, ok? Depois também temos uma perspectiva cognitivista, ok? Das emoções. E esta é aquela que nos diz eu emociono-me porque eu penso. E outra perspectiva ainda é a cultural. E a perspectiva cultural, que é essa que estavas também um bocadinho a debater, não é? E pode ultrapassar. É que nós emocionamos-nos porque isto é da ordem do cultural. Todas elas são perspectivas válidas quando falamos em emoção. E, na verdade, não é os próprios defensores destas perspectivas, quando os pões a discutirem uns com os outros, conseguem encontrar plataformas de entendimento e perceber que são complementares nessa avaliação, ou seja, uma avaliação holística. É por isso que é interessante, não é? É que não é só uma perspectiva. E todas elas combinadas, se calhar todas elas combinadas é que dá uma explicação mais interessante. Quem nos está a acompanhar diretamente de Madrid, Carla Silvestre, concorda contigo. Diz que o homem não chora exclusivamente cultural e educacional. O João vai ter que prestar contas à Rita Sousa, que discorda dele, como é evidente. Nunca houve tanta discordância comigo. E agora, o que é que sentes? E agora, João, o que é que sentes? Qual é a tua emoção? Não posso mostrar. E também temos aqui uma querida amiga que está-nos a acompanhar desde longe, desde Viena, Anja Barradas. Diz que as emoções de hoje são orgulho e alegria. E é esse o tema que eu quero pegar agora para abrirmos aqui um novo capítulo da nossa discussão. Okay. Este confinamento, neste momento as emoções estão emocionalmente impactadas. Qual é que é a emoção que achas que está a vir mais à tua dama? Ok. Sabes que é muito interessante, porque eu tenho estado, obviamente, como muitos de nós, temos estado aqui a pensar, não é? Da forma como estamos a lidar, e muitas vezes ouço as pessoas dizerem que vivemos, que as emoções estão à flor da pele. Eu própria já disse isto, as emoções estão à flor da pele, as pessoas parecem que estão mais emotivas. E eu pergunto-me, será que é porque as pessoas estão mais emotivas ou porque os recursos que usavam para lidar com as emoções têm de ser diferentes, porque estão confinadas? Não é? Então, esta é uma questão com a qual eu me debato. Mas voltando à tua pergunta... A emoção do momento, qual é que é? É mais presente? Eu não sei, eu sinto que há, para além obviamente de um grande desgaste e cansaço, um cansaço psicológico, não é um cansaço físico, se bem que também é físico, porque as pessoas também não estão a extravasar a sua energia, mas essencialmente eu sinto que há uma grande frustração, ou seja, há medo, claro, medo da incerteza, medo do vírus, e isso está muito, ouvimos muito falar do medo,
Mas eu acredito que uma das emoções, pelo menos com os meus alunos, com os meus colegas, formadores, na escola onde dou aulas, é aquilo que eu noto no dia a dia, é que as pessoas estão extremamente frustradas, não é? E a frustração é uma prima da raiva, não é? E tem a ver, porque obviamente é uma situação indesejada, não é? Que vai contra aquilo que, o desfecho que nós queremos para a situação. E aí é que entra a raiva. Nós não falámos na raiva, que é assim, um tema super interessante. Super O que é interessante a ser raiva? desenvolvido. O que é raiva? Diz lá. Então, se o medo, não é? Nós há pouco estávamos a falar do medo. Se o medo é informação sobre, atenção, a tua vida está a ser posta em causa, ou está, a tua integridade física está a ser posta em causa, aqui na raiva são os valores. Estávamos a falar da cultura há pouco, não é? A raiva são os valores. Atenção, Cristério, atenção Rui, atenção João, se for a vossa emoção, ok? Mas atenção Cristério, os teus valores estão a ser postos em causa. Então, essencialmente a raiva é isso, basicamente é isso. Depois ela tem várias nuances e é preciso perceber que, portanto, primeiro acontece sempre numa situação indesejada. Ou seja, eu tenho um objetivo, ou quero fazer algo, ou estava à espera, ou uma expectativa, e o que acontece é outra coisa. Okay? Portanto, aqui estamos vamos a um caso concreto. Vamos a um caso concreto para as pessoas perceberem bem. Eu quero estacionar o carro, tenho um lugar para estacionar e de repente aparece um chico esperto, mete-se à frente e enfia o carro no lugar dele. Exatamente. Claramente exatamente. Eu já lá estava há mais tempo. O que tu estás a falar é, digamos, dos graus de... Nós temos graus, ok? É como um termómetro, não é? E a temperatura vai aumentando e a raiva também pode ir aumentando de acordo com a avaliação que nós fazemos da situação. Lá está, parte, ok? Cabecinha, a parte em que nós, e tem a ver com intencionalidade, ou seja, se eu te pisar o pé, João, ou Rui, ok? Pisa o João primeiro, pisa ele. Porque me desequilibrei, vais sentir raiva? Não. Porque podes não gostar, não é? E a tua primeira reação, se calhar, vai ser o que é que está a acontecer. Sim. Mas porquê? Porque naquele momento vais avaliar a situação e vais dizer, ela não fez com intenção, desequilibrou-se. Portanto, foi acidental. E, portanto, quando isso acontece, não há pano para mangas, ou seja, eu não vou incendiar aqui a minha emoção, não é? Não. No caso que estavas a dar, Rui, que é um excelente exemplo, vi o lugar, toda contentinha, ok? E antes de o carro sai e outro carro ultrapassa-me e estaciona no meu lugar. Passa por cima. Agora, imagina, frustração, situação indesejada, não é? E sentimento de injustiça, certo? Raiva. O que é que acontece aqui que é engraçado nós percebermos? A pessoa pode ter passado e não ter visto. Portanto, é um ato involuntário, calma, é um ato involuntário, pode acontecer, nós muitas vezes estamos a pensar em 50 mil coisas e não damos conta do que está a acontecer, pode acontecer, ok? Temos sempre também nem toda a gente é mau e nem toda a gente quer o nosso mal, muitas vezes estamos distraídos e andamos muito distraídos por aí, se andamos distraídos com as nossas emoções, então imaginem com as dos outros. Então, temos esta situação, ok? Que é involuntário, tá? Mas prejudicou-me. Nível 1. Nível 2. A pessoa faz o mesmo e viu-me. Ok? Mas viu-me, portanto, é voluntário, portanto, ela cientemente sabe que eu estou ali, mas decide estacionar. Decide estacionar porquê? Porque está com pressa. Imaginem. Está com pressa, portanto, quer dizer que ela não só é voluntário, mas não tem intenção de me prejudicar, sabendo que me está a prejudicar. Ela prejudicou-me, mas não teve essa intenção. Quer resolver o seu problema. Pronto. Nível 3. A pessoa viu-me, sabe que eu estou à frente e estaciona na mesma, sabendo que me está a prejudicar. Ok? E podendo eventualmente encontrar outra solução. E portanto aqui ela está. Ela, não, ainda não. Ainda não estamos nessa fase. O que é que acontece aqui? É que ela é voluntário, não é? E há intenção. Ok? Há intenção no sentido é consciente, portanto ela sabe que me está a prejudicar. Nível 4. Eu estou no meu carro,
vejo esta situação, o que é que eu faço? Porque estou cheia de raiva, espero que a outra pessoa saia e vou-lhe riscar o carro. Aqui há vontade de prejudicar o outro. E nós estamos a falar aqui assim de forma ligeira, mas se nós formos analisar muitas situações em que sentimos raiva, de acontecimentos, ok? Situações concretas, okay? E se aplicarmos este filtro dos níveis, começamos a perceber, porque quando nós sentimos raiva, porque a raiva é intensa, regra geral, tendemos a pôr sempre 1 ou 2 níveis acima daquilo que a situação realmente é, ok? E normalmente o que é que acontece? Porque precisamente não somos capazes, também porque não temos esse conhecimento, okay? O que é que nós, de regra geral, fazemos? Utilizamos 2 estratégias que são muito pouco produtivas. Ou explodimos e dizemos tudo e mais alguma coisa, e regra geral, pouco produtivo, porquê? Porque 2 dias depois vou-me arrepender. Ou pouco produtivo, porquê? Porque a relação rompeu, não há volta a dar, foi muito longe, disse coisas terríveis, ou fiz coisas terríveis, ok? Portanto, explosão. Ou engolir, que também não é a melhor das estratégias, e no entanto é uma estratégia que nós utilizamos muito, só que nós engolimos, a gaveta vai enchendo, e de repente, pum, e já não estamos na implosão, estamos na explosão, ok? Então 2 estratégias que na verdade são as mais utilizadas quando sentimos raiva, mas que não são as mais produtivas. Então vamos ao tema da nossa conversa de hoje, que é como é que educamos as emoções, neste caso concreto, como é que educamos a raiva. Exatamente, ou seja, para já, primeiro ponto, reconhecer que estamos a sentir raiva. Okay. É a primeiríssima coisa, a sério mesmo. Muitos problemas, olha, gástricos, muitos problemas de pele, muitos problemas psicossomáticos tem a ver com uma má gestão das emoções, ok? Então, primeiro, perceber que existe e reconhecer que existe. Vou-vos dar um exemplo, ou seja, o meu próprio exemplo. Isso é partindo do pressuposto que a pessoa quer, portanto, reconhecer, ainda prévio a reconhecer que tem raiva, tem que reconhecer que tem uma intenção de melhorar essa, ou de contrariar essa emoção. Mas não é tanta emoção, é o comportamento que deriva da emoção, não é? Ou seja, evitar os comportamentos mais nefastos inerentes à emoção da raiva. Sim, mas a questão é... Ou é atuar, ou é mesmo evitar-se. Porque uma coisa é, eu não consigo evitar sentir raiva, eu consigo evitar ter um comportamento X, em vez de ter outro mais. Tem a ver com a forma como eu depois vou agir e se decido estar apenas na reação ou se decido estar na ação, e aí é uma decisão. E, portanto, aqui já implica conhecimento. Tá? Ou seja, aqui a questão portanto, é mesmo possível evitar ter raiva. Não, porque a raiva ela existe, e existe porque nos está a dar informação, mas a forma como eu lido com a situação, essa é que está sob a minha alçada. Não é a emoção, porque a emoção surge. Mas se eu baixar o grau, com com que normalmente reajo à raiva, sim, eventualmente até faço a raiva desaparecer, não é? Sim, não, isso pelo menos não é em absoluto, sim. Mas em situações que antes sentia raiva, agora já não sinto. Pronto, pode haver outras, ou seja, sim, se eu consigo baixar o grau, se estava no grau 4 passei para o 2 e se estava no 2 passei para o 0 já não tenho. Pronto, mas não quer dizer que não existam outras situações que eu não tenha, não é? Claro, mas isso chama-se isso, João, relativizar. Certo. Não é? E quando nós relativizamos o que nos acontece... E como é que uma pessoa pode fazer isso? Para lá do reconhecer, essa parte é importante. Portanto, primeiro ponto, reconhecer. Primeiro a seguir, ponto, reconhecer. Relativizar. Porque eu só posso transformar aquilo que eu reconheço. Tá? É uma máxima da psicologia, claro. Mas que em termos pedagógicos não faz é negação. todo o sentido. Exatamente. Claro. Não, e a negação simplesmente não é por isso que a raiva desaparece. Exato. Okay? Claro. Ela está lá, está contida, que às vezes é mais perigosa e depois é que há a explosão. Claro. Mas, portanto, primeiro reconhecer e depois perceber que há pequenas coisas, pequenos recursos, pequenas estratégias que eu posso fazer para não me deixar levar, ok? Pela emoção.
para geri-la. Não é tanto controlar no sentido de a negar, mas é fazer uma gestão dessa emoção, ok? Então, por exemplo, eu sei que se estiver numa discussão com alguém, uma das coisas que me pode ajudar é eu centrar-me e focar-me na situação em si e não na pessoa. Eu posso dizer-te, para de me interromper, por exemplo, não é? Eu estou a dar-te uma indicação, uma informação, mas eu também poderia dizer-te, ao invés de te dizer isso, eu poderia dizer-te, és sempre a mesma coisa, estás sempre a interromper toda a gente. Estás avisado, João. O que é que. Não, mas neste caso nem é o João, ou seja, pode ser qualquer pessoa, tá? Calma. Mas ou seja, mas isto é para dizer o quê? É para dizer que eu posso não é minimizar, mas é relativizar e agir de forma mais assertiva, ok? E não da forma agressiva que a raiva me pode levar a agir, ok? E, portanto, eu sou parte integrante da situação e sou responsável por aquilo que está a acontecer. Não sou uma vítima daquilo que estou a sentir e do mal que os outros me estão a fazer. Mas isso não implica converter aquele sistema. O Daniel Kahneman tem aquela definição do sistema de ações do tipo 1, ou seja, o nosso cérebro age com o sistema 1 e o sistema 2, não é? O sistema 1 é um bocado intuitivo, ação, rápido, isso tudo. O sistema 2 é controlado, é pensado, racional. Ou seja, o que tu estás a dizer não implica transformar coisas que normalmente estão no tal plano do sistema 1 para o sistema 2, o que é um bocado contrário, porque consome mais CPU, não é? Consome mais. Com outra vantagem é que é instantâneo e existe por causa disso. Aí é que está o modo de sobrevivência. Olha, se nós transformarmos isso noutra coisa, no sistema 2, claro, domesticamos a coisa, mas o modo de sobrevivência já não é bem esse modo. Mas é que, João, não é no sentido de domesticar, não é no sentido de controlar, é no sentido de lidar com e poder utilizar estratégias que reforcem o nosso bem-estar, que reforcem relações saudáveis e que, digamos, para termos uma vida mais numa lógica de eudaimonia, como os gregos defendiam, ok? Maior, como os ingleses dizem, fulfillment, que é uma excelente palavra que eles têm, ok? De realização. Tá? Porquê? Porque não é uma questão de, ok, vou gastar energia a pensar em coisas. Não, faz sentido quando são coisas pequenas. Claro. Mas precisamente porque eu não tenho esse conhecimento, é que eu também não sei distinguir o que é pequeno e o que é grande. E vou, se calhar, dramatizar uma situação que, na verdade, é mínima numa situação gigantesca. Estás a ver? Então, a literacia emocional entra aí. A literacia emocional, e eu utilizo literacia, há autores que falam em alfabetização emocional. Eu não parto dessa ideia, porque para mim a alfabetização já implica para já o alfabeto e por outro lado nós já temos essas emoções, ok? É um processo interno, não é uma coisa externa. Marcelo, temos de sugerir aqui o termo, vamos a mal. Desculpa, sim. O termo científico para transformar coisas mínimas em máximas chama-se redes sociais. Mas eu estava a falar contigo que era, para ficar claro, 1, reconhecer, 2, relativizar, 3, gerir, e acabamos aqui ao 4. Não, depois vai depender de emoção para emoção. Pois é isso. Esta base aplica-se às outras emoções ou é só exclusiva da raiva? Depende da emoção. O reconhecimento, sim, é igual para todas as emoções, não é? Depois a forma e os recursos podem ser diferentes, não é? Até porque há emoções que são positivas. Mas eu não tenho as emoções positivas, nós queremos é tê-las mais nas nossas vidas. Eu tenho que me autoimpor um género de uma disciplina também depois para praticar uma coisa. Ou seja, normalmente eu reagia assim, mas controlei-me e às tantas isto que agora foi uma contração que eu consegui, mas que não me foi mesmo assim natural. Mas se eu praticar, se calhar passado algum tempo passa a ser natural. Sim, e é por isso que nós utilizamos a famigerada palavra de processo.
Pois. Porque não acontece assim, porque se nós temos um padrão e se agimos de uma determinada maneira Mas, toda a portanto, nossa tem que vida, tentar imagina, repetir. se nós amoamos, se nós aprendemos esse padrão e se o utilizamos, mesmo que não seja produtivo nas nossas vidas, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, e usamos, não é? Depois, obviamente, como é que eu faço? Uhum. Porque não é automático, não é? Claro. Custa-me. Agora, eu acho que o outro é que deveria perceber aquilo que eu sinto. Ora, bolas, se ele não percebe, então não é merecedor da minha explicação. E Cricel, Estás a não ver? achas que logo na parte do reconhecimento há um problema? Porque há basicamente, em termos de traços de personalidade, há dois, não é bem traços de personalidade, é em termos de atitude perante as coisas. Há pessoas que têm uma lógica de locus interno e outra de locus externa. Ou seja, que as pessoas, quando acontece qualquer coisa, a primeira coisa que pensam é que os outros é que tiveram a culpa. Ou então outros, eu é que fui o responsável. Aquelas pessoas que estão sempre à procura de culpar os outros nas coisas, é difícil reconhecerem esse tipo de coisas, não é? Claro, mas é aí é que entra a literacia emocional. Pois. Estás a perceber? Mas é Porque a um traço literacia, muito porque amplo isto, porque na é inteligência quase um modo de ver a emocional, vida, não é? É o modo de eu sou responsável por aquilo que me acontece na maior parte das coisas, ou então naquilo que é da minha eh, responsabilidade, tudo outras isto tem coisas que não andar são aqui da a minha alinhar-se para, responsabilidade. para, para me favorecer. Sim, Nesse, ca- sim. nesse caso é mais uma vez a questão de sobrevivência, que a pessoa não quer arcar com a culpa e então tira a culpa para cima de outros. Não, Cristel, estamos quase sim, no isso fim. já é outra Queria, questão, já é outro queria-te debate. confrontar aqui com alguns comentários dos nossos internos. Confrontar, vejam bem a palavra, confrontar. Não, atirar. E Ui, diz uma pessoa chamada Inês Elias Monteiro. sim, O confinamento também pode trazer-nos a possibilidade de escutarmos mais e melhor as nossas emoções, aquilo que sentimos e como exatamente. reagimos. Pode ser também uma oportunidade de nos conhecermos melhor e mais, uma oportunidade para valorizar os que antes dávamos por adquirido, nunca ver, ouvir ou tocar um amigo foi tão impactante, tão emocionante. Como é que lembras? É isso mesmo, o que a Inês está a dizer é precisamente isso, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter recursos, não é? E precisamos de saber tirar partido das situações. É claro que há situações terríveis, não é? Que acontecem. O Viktor Frankl, que é assim uma pessoa extrema, foi uma pessoa incrível, não é? Ele viveu o Holocausto, não é? E ele é o pai da logoterapia. Okay? E do dar sentido à vida, o propósito, e dar propósito à vida, não é? E o que ele dizia é que é incrível como é que as situações mais terríveis nós vemos o pior da humanidade, mas também vemos o seu melhor. Não é? Então, tudo isto, obviamente, quando nós estamos a falar em literacia emocional, quando estamos a falar em educação emocional, nós estamos a falar em competências, malta. Competências emocionais. Resiliência, confiança, lidar com o stress, tolerância ao stress, comunicação, tudo isso são competências do foro emocional. Não são de outro foro. Okay? Então, nós podermos trabalhar isso, podermos desenvolver isso ao nível das nossas competências pessoais em primeiro lugar. Autoconhecimento. Okay? Como popularizou o Goleman, o Daniel Goleman, não é? Apesar do conceito vir do Mayer, e do Salovey, do Salovey e Mayer, mas foi o Daniel Goleman, que é o Daniel Goleman, que tem um best-seller chamado Inteligência Emocional. Leiam o livro. E vocês têm competências pessoais, competências sociais, aptidões pessoais, aptidões sociais. Nas aptidões pessoais, o que é que nós temos? Autoconhecimento. Mas não é só conhecer, é também saber lidar com, a nível das nossas emoções. E depois, aptidões sociais. O que é que são as aptidões sociais? Reconhecer nos outros. Saber ler os outros. Não que temos uma bola mágica e que fazemos aquilo que muitas vezes fazemos, que é achar que sabemos o que é que o outro pensa e na verdade só estamos a projetar aquilo que nós estamos a pensar naquilo que o outro está a fazer ou a dizer, não é? Mas consciência social. E, para além da consciência social, então aí sim gerir as relações. Não é? E é neste sentido que a educação emocional faz todo o sentido, passo a expressão. Portanto, numa altura destas, em que estamos numa situação indesejada, certo? Ninguém quer isto, dramática para muitas pessoas,
porque nós somos privilegiados, há muitas pessoas a passar muito mal nesta fase. Não é? O que é que nós podemos fazer? Vamos ficar para baixo, mal, a remoer as nossas emoções e a chorar sobre o nosso destino, ou sobre a nossa sorte, ou, como a Inês Monteiro referiu, é também uma altura para transformar. Isso aí se chama criatividade existencial. Inês Elias Monteiro, se quiseres eu posso estar presente. Inês Elias Monteiro. Sim. Olha, estamos mesmo a chegar ao fim, já passa uma hora. João, queres fazer uma última pergunta? Para não, só dentro dessa senda que tu estavas a dizer, por exemplo, o Mário David refere que a raiva muitas vezes é resultado, tu mencionaste isso também um bocadinho na descrição dos graus, mas muitas vezes tem um pouco a ver com a falta de informação, não é? Ou seja, uma pessoa está a avaliar uma intenção do outro que pode não existir, não é? E muitas vezes a ler uma intenção do outro... uma intenção. Okay, que é uma interpretação. Estamos aqui a falar de emoções, está pano para mangas, não é? Relações. Diz uma coisa, tu que és um especialista na matéria, há uma forma resolvente, nós conseguimos pegar isto tudo, condensar e tirar aqui uma lição de vida que fique. Aí já estamos ao nível do acreditar. Desculpem, eu sei que vocês são cientistas, mas com uma grande... eu acredito, portanto, só tem a ver comigo, ok? Não falo por outros, não, mas eu acredito profundamente que através da educação nós podemos transformar-nos e podemos nos transformar naquilo que nós somos, podemos desenvolver os nossos potenciais. Isto é uma crença inabalável que eu tenho e eu vejo isso a acontecer todos os dias quando eu dou aulas com as pessoas com quem nós temos essa capacidade. Não me parece nós somos que haja muitas dúvidas que se alguém duvidar das suas capacidades que as consiga atingir, isso parece-me que é difícil. Portanto, acho que acreditar é fundamental, isso eu acho que sim. Mas temos capacidade de aprender. Certo. E não é porque nós sentimos as coisas de uma determinada forma que nós não podemos transformar isso se for algo que não é positivo para nós, ok? Que nos traz mal-estar. Portanto, é um pouquinho... A questão, João, é que isso. Nós temos, nós não tivemos tempo, não falámos do sistema de ensino, mas temos um sistema de ensino para desenvolver pessoas e estamos a desenvolvê-los com informação, com disciplina, com conhecimento. Na prática estamos a desenvolver profissionais. Se estivéssemos a desenvolver pessoas, este seria o primeiro patamar. Sim, as competências. Se é que vai dar o aprender a aprender. As competências, aliás, isso também podia levar a outra discussão que nós não tivemos aqui, mas também podíamos ter tido, que é, por exemplo, nas empresas, as empresas até um certo ponto aceitam aquilo que a Cristel estava a dizer, no sentido que as pessoas podem desenvolver e melhorar e isso tudo, aceitam isso, dão-lhes formação, dão-lhes oportunidades, têm modelos de desenvolvimento de performance, tentam, digamos, moldar os comportamentos desejáveis, não é? Mas também compram algumas competências porque partem do pressuposto que se calhar têm, ou seja, recrutam pessoas com um determinado perfil e não com um perfil qualquer, não é? Porque se fosse tudo moldável, iam lá buscar um diamante em bruto, João, e faziam o que queriam. Portanto, mas João, precisamente aí, na área dos recrutadores, eu estou à vontade para falar disso, porque na área do turismo, onde eu me movimento mais, uma das questões é precisamente essa, é quais são as competências mais procuradas pelos recrutadores. E nós já não estamos ao nível do conhecimento, do saber, nem do saber fazer, estamos ao nível do saber ser. E o saber ser são estas competências comunicacionais, são as competências, emocionais. E essas competências, e essa é que é a boa notícia, essas competências podem ser desenvolvidas. Porque essa é que é a boa notícia, é que elas podem ser transformadas no sentido de sermos seres humanos mais maduros, seres humanos mais maduros de um ponto de vista emocional. E muitos problemas deixariam de existir se fôssemos um pouquinho mais maduros do ponto de vista emocional, e eu incluo no saco.
Portanto, claro, aliás, se eu todos estudo estamos estas lá, não é? coisas é porque tenho muito para aprender com elas. Claro. Muito bem, estamos no final da nossa sessão. Cristela, muito. Ainda tenho aqui três perguntinhas para ti. Ai, meu Deus. E agora? Cristela, Hum. conta aí um livro que tenhas lido e que tenha marcado. Olha, há um livro que, bem, há imensos, não é? Na verdade, mas há um livro que me marcou efetivamente. Eu não sei se ele tem tradução portuguesa, eu não conheço a edição portuguesa. O autor, sim, que é o Alberto Manguel, e é um livro chamado O Viajante e a Torre. Manguel é nosso agora. Exatamente, agora é Manguel nosso. Exatamente. Eu sou fã mesmo do Vê Alberto cá, Manguel. não só ele, mas os livros dele. Exatamente, a grande biblioteca dele. Mas ele tem um livro, um pequeno livro, eu tenho a edição francesa, nunca vi a edição portuguesa, que se chama O Viajante e a Torre, uma metáfora do leitor. E para mim foi um livro que me marcou. Porquê? Porque faz a metáfora da leitura, e quando nós estamos a falar em pedagogia, quando estamos a falar em educação emocional, etc., estamos a falar nessa leitura e estamos a falar nesse conhecimento, e portanto é efetivamente uma obra. Mas pronto, ele agora lançou o último sobre a história da leitura, que é brilhante também. Okay. Há bocado o João também estava a falar do Damásio, que também sexta-feira foi lançado o Saber e o Sentir, que é ótimo também, já comecei a ler. Há aqui muitos livros. E uma frase que tenha marcado? Alguém tenha dito, tenha sido muito bonita e gostaste muito? Olha, uma das frases que mais me marcaram é uma frase que por acaso nós dizemos muito na prática da biodança e que é do nosso amigo Sartre, uma frase extremamente existencialista, que é não importa aquilo que fizeram contigo, importa aquilo que tu fazes com aquilo que fizeram contigo. Onde é que eu já ouvi isso? Muito Portanto, bem. essa frase teve um grande impacto em mim e tento segui-la um bocadinho na minha vida. E para terminar este interrogatório, queres partilhar connosco um momento eureka, aquele momento em que disseste é mesmo isso? Penso que o meu momento eureka foi quando eu percebi que conseguia ler. Não é? De repente, uau! O mundo mudou, não é? Tudo está diferente. Eu consigo perceber o que está escrito. Foi um momento eureka, sem dúvida. Muito bem. Cristela, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada eu. Muito obrigado a todos que estão em casa por partilhar este momento. Espero que estejam bem aconchegados, o tempo que está lá fora. Só para lembrar que amanhã às 21h30, sempre no nosso canal do Facebook, vamos ter a cientista Margarida Oliveira a falar como é que a edição genética contribui para a sustentabilidade alimentar e ambiental. Uma coisa parece uma contradição, mas talvez ela tenha aqui uma solução para casar duas coisas aparentemente contraditórias. Para dizer também que para a semana, portanto, hoje a 8, sempre às 21h30 no canal do Facebook do Cógico, vamos falar sobre aquários, com conversa com o comandante, que é o diretor do Aquário Vasta Gama, e amanhã a 8 vai ser a última sessão deste período antes de Natal. Nós estamos interrompendo, voltaremos depois em janeiro, e vamos ter aqui uma surpresa especial, sobretudo para aqueles que nos têm acompanhado mais perto ao longo destas semanas todas. Não fujam, estejam cá, tragam os vossos barretes de Natal, talvez haja qualquer coisa de mais para vocês participarem. E é isto. Muito obrigado, boa noite, façam o favor de serem felizes. Boa noite.